E aí galera que me acompanha aqui no canal, tô de volta com mais um vídeo falando sobre vinhos numa linguagem simples, clara, objetiva, descomplicada, sem frescura, que esse é o objetivo do meu canal, é descomplicar essa bebida que é classificada como snob, e a gente quer trazer o vinho numa linguagem simples para todo tipo de classe social. O tema de hoje que eu escolhi, eu queria falar sobre classificações que a gente encontra nos rótulos do vinho. É muito comum a gente achar alguns termos nos rótulos do vinho, e eu queria explicar o significado de cada termo. Geralmente quando a gente compra uma garrafa de vinho é muito comum você encontrar 3 termos que são como selos de qualidade da bebida. Você pode achar no rótulo de tinto de um vinho um termo reserva. Alguns outros você tem o termo Gran Reserva. E mais comumente ainda aqui no Brasil é muito comum a gente achar um terceiro termo que é reservado. Vou explicar o significado de cada um. O que acontece é que nos países do Velho Mundo, leia-se Velho Mundo Europa, né? Na França, na Itália, Portugal, na Espanha, esses países possuem legislação local própria que controla a produção do vinho e o tempo que ele precisa descansar, ser armazenado antes de ser colocado à venda, tá? Esses são os termos que geralmente se utilizam. Tomemos como exemplo a Espanha, por exemplo, a região de Rioja, porque em alguns países essa legislação ela é nacional, ela tem validade em todo o país, e em alguns outros existem legislações regionais, como é o caso da Rioja, que é uma região no noroeste da Espanha, que produz bons vinhos. No caso da Rioja, a gente encontra 4 classificações de baixo para cima em função do tempo de armazenamento desse vinho. Você pode achar nos rótulos de tinto espanhol a primeira classificação que chama jovem, a outra seria criança com Z, na realidade a tradução para o português seria criação. Você pode achar o termo reserva ou você pode achar o termo gran reserva, que seria o top da categoria. Um vinho classificado como jovem na Espanha significa que ele não tem estágio em barrica de madeira, ele não passa por madeira, ele é produzido imediatamente engarrafado e aí já sai diretamente para o consumidor para venda. Não existe uma etapa de descanso desse vinho, ele é produzido e imediatamente já vendido. É claro, como o nome diz, é um vinho mais jovem para ser consumido já de imediato. Quando existe a classificação criança, isso significa que esse vinho obrigatoriamente passou por um estágio, por um descanso em madeira, em barricas de carvalho, durante um ano, antes de ser colocado no mercado. A terceira classificação é a chamada reserva. Um vinho classificado de reserva, obrigatoriamente, ele descansa, ele repousa, ele se mantém estocado por 3 anos antes de ser comercializado, sendo que o primeiro ano obrigatoriamente tem que ser também em barris de madeira, de carvalho. O top dos tops seria um Gran Reserva. Esse vinho ele precisa de 5 anos de armazenamento antes de ser comercializado, sendo que os 2 primeiros anos obrigatoriamente em tonéis de carvalho, e de aí ele pode continuar os 3 anos ou na própria garrafa ou em tanques de aço inox. Então esse seria o top dos tops dos espanhóis. O que significa? Nós estamos em 2020. Significa que um vinho classificado como Gran Reserva, produzido em 2020, ele só vai chegar no mercado em 2025. Tem que passar esses 5 anos de estágio. Agora, o Novo Mundo, leia-se Novo Mundo, Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, que são nossos vizinhos aqui, são os maiores produtores e os que são exportadores para o Brasil, além de Austrália, Estados Unidos. Esse é o Novo Mundo. No Novo Mundo não existe legislação que controle essa produção. Isso aí não existe aqui. Então o produtor ele pode botar o que ele quiser no rótulo dele. Aí você diz: pô, Zaqueu, eu ontem comprei um vinho chileno e lá está escrito reserva. O que acontece? O produtor ele não tem obrigação nenhuma de seguir aquela legislação, porque não existe legislação. Então esse termo reserva, ele não significa estágio em madeira. Só que os grandes produtores, como por exemplo Conchitoro, que é uma vinícola muito conhecida mundialmente, eles costumam preservar pelo nome da vinícola e a qualidade dos seus produtos. Então muitas vezes é comum, pode ser que você ache um vinho chileno classificado como reserva e o produtor seguiu, obedeceu a legislação espanhola. Ele deu àquele vinho um descanso de 3 anos, sendo o primeiro ano em barrica de carvalho. Mas ele não tem obrigação de fazer isso, porque nenhuma lei que obriga.
Agora, amigo meu chegou pra mim e falou: pô, Zaqueu, eu fui no supermercado ontem, achei um vinho chileno baratinho, reservado. Comprei o top dos vinhos? Não. Você não comprou. Na realidade, você comprou o vinho mais barato da vinícola, o vinho chamado vinho de entrada da vinícola, é aquele vinho mais barato. O que é um vinho reservado? Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplar da Concha y Toro, um Malbec reservado, tá? O termo reservado, o que significa em relação à qualidade do vinho? Nada. Não significa nada. O reservado, o que é um vinho reservado, classificado como reservado? É aquele vinho de entrada da vinícola, é aquele vinho feito com sobra das uvas da primeira produção. Por exemplo, esse aqui que eu mostrei a vocês é um varietal, é feito de uma só uva, é feita de uva Malbec. Então como é que ele é produzido? O produtor pegou a sobra de todas as uvas Malbec, de todos os vinhedos que ele tem, misturou aquelas uvas todas, prensou, processou o vinho, fabricou o vinho sem muito controle de qualidade. Muitas vezes eles põem até o engaço junto na prensa. O engaço é aquele talinho que fica no topo da uva que liga à árvore, ao caule. Então ele prensa aquela mistura de vinho Malbec, no caso esse caso Malbec, e produz um vinho simples, mais barato e de consumo rápido. Muitas vezes ele faz uma mistura, que é o chamado blend, ou seja, ele pega as diferentes sobras das diferentes uvas, ele pega o que sobrou de Cabernet Sauvignon, pega o que sobrou de Malbec, pega o que sobrou de Syrah, mistura tudo, prensa e faz também esse vinho simples, e aí já seria um vinho, não é um varietal, seria um blend, e ele não coloca quais são as uvas que tem lá, significa que houve uma mistura de uvas. Então é um vinho mais simples, é um vinho para ser consumido rápido e você não tem que ter muitas expectativas desse vinho. Se você tiver um reservado na sua casa, procure beber logo, porque ele não é um vinho que vai durar muito tempo. Eu não estou aqui dizendo que o reservado seja um vinho ruim, não, longe disso. Ele tem mercado para ele, existe paladar para ele, né? Tanto que as vinícolas ainda hoje produzem. Eu particularmente acho uma sacanagem quando o cara coloca esse título reservado no rótulo, porque ele induz o consumidor, principalmente o consumidor leigo, ele induz ao erro, porque esse reservado me remete à reserva e dá a impressão de ser um vinho de mais qualidade, que ele foi reservado, foi separado. E na realidade ele não tem essa qualidade toda. Mas existe um mercado muito grande para ele. Não discrimino quem compra, às vezes eu até compro, como dessa vez aqui, comprei para mostrar no vídeo, mas também vou tomar esse vinho. É um vinho despretensioso, que você não espere grandes aromas, não espere um desenvolvimento desse vinho com o tempo, ele precisa ser tomado rápido e em momentos descontraídos. Você chegou em casa de noite cansado, quer relaxar, tomou um banho, toma uma taça de vinho, pode ser um vinho reservado, sem nenhum problema. Eu defendo realmente o lema do vinho que diz que não existe vinho ruim. Cada um tem o seu paladar e vinho bom é aquele vinho que você gosta. Tá legal, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal e até uma próxima oportunidade. Grande abraço. Santé!